Oi, pessoal! E aí, pessoal, tudo bom? Tô eu aqui, Fer, no Key Week, a gente falou assim, vamos gravar um vídeo para falar das novidades, que tá uma situação assim que a gente tá avassalado, não, como é que chama? Abarrotado, embasbacado com a quantidade de trabalho publicado hoje, né, nesses últimos dias, na verdade, hoje. É literalmente dia 25 de outubro. E de fato a gente está vivendo, né, os anos dourados da nefrologia com tanta coisa saindo por aí. Vamos fazer um resuminho do que a gente viu hoje. Resumindo, então, começamos com alto impacto, trials de alto impacto, né, High Impact Clinical Trials, publicados muitos deles hoje. E aí nessa sessão eles começaram falando um pouco sobre a finerenona, num trabalho com a finerenona em pacientes com IC de fração de ejeção preservada, mostrando os desfechos renais, né, Fer? Isso mesmo. A gente, né, já tem o benefício da finerenona para pacientes diabéticos. E o interessante é que foi visto, né, esses efeitos em pacientes não diabéticos. Infelizmente, a gente não teve um resultado muito positivo desse estudo, sem benefício sobre a taxa de filtração glomerular, inclusive com uma redução importante da taxa de filtração glomerular e que se manteve ao longo do estudo. Aquela redução da parte Inicial, hemodinâmica é. relacionada com os inibidores do sistema renina, mas que não teve aquele ganho depois de um ano, se não me engano, de acompanhamento, né? Depois a gente lê os artigos para ver os detalhes, mas teve redução de incidência de albuminúria, mas teve, por outro lado, 20% de hipercalemia em pacientes que tinham taxa de fração menor do que 45, que para a gente da nefro é muito importante. Então, um estudo interessante para a gente ficar de olho, mas com esse lado de evento adverso para chamar Pensando nas atenção. ressalvas. Isso. Depois a gente viu. A gente viu um sobre a avaliação de injúria renal aguda por mecanismos de inteligência artificial. O famoso e-alerts. Então foi um estudo, se eu não me engano, na Yale e Mayo Clinic, alguma coisa assim, mas resultados muito bons. Recrutaram, se eu não me engano, 4.000 pacientes, também publicado hoje. Só que, infelizmente, nesse caso, o desfecho foi negativo. Então, o sistema avisava quando o paciente tinha. Uma ira Cadigo 1, e era uma intervenção, né? O nefrologista, junto com o farmacêutico, avaliavam o prontuário e davam, né, orientações em relação à prescrição de medicamentos, administração de volume, solicitação de novos exames, mas não teve diferença em relação à progressão da disfunção renal ou evento de fato em relação à mortalidade em comparação com o tratamento padrão. Detalhe que muitas das recomendações não eram seguidas, né? Então, teve É. diferença quando era o grupo intervenção, na quantidade de intervenções que a equipe assistente seguiu, mas eu lembro que a investigação diagnóstica foi tipo menos de 50% de pessoas que seguiram as recomendações. Então, aí fica também difícil, né? Mas, infelizmente, não foi positivo em relação a mostrar que os e-alerts mostraram diferença de mortalidade e de desfechos renais. Em terceiro lugar, vamos falar um pouquinho de semaglutida. Não tem o que fazer, agonistas do GLP-1 vieram com tudo e a gente viu um estudo que avaliou o impacto dessas medicações em pacientes com DRC e obesidade sem diabetes, porque a gente já sabe, né, com os resultados do FLOW Trial, do benefício para pacientes com diabetes. Isso é o Smart Trial, era mais ou menos 50 em cada lado, tinha um IMC que tinha que estar acima de 30, depois ele até fez um subgrupo de 30 a 35, e que mostrou diferença de 50% mais ou menos em desfecho final, principalmente albuminúria, mas também de taxa de filtração. Então foi um estudo muito impactante, até pelo tamanho do estudo, né, que eram mais ou menos 50 pacientes de cada lado. Então eu esperava até que não tivesse tanto resultado. Mas foi principalmente a redução da albuminúria. Não teve assim tanta diferença em relação à taxa de filtração glomerular, mas lembrando que foi um acompanhamento inicial por 24 semanas. Fiquem de olho que deve sair com certeza uma versão mais longa dele no futuro, mas já saiu também publicado. E teve um outro interessante, né, que a gente viu, você viu, na verdade, né, sobre o uso da semaglutida em pacientes com Covid? Sim, então nesse caso a gente teve uma subanálise do Flow, que mostrou que os pacientes que tiveram Covid, na verdade que usaram a semaglutida no Flow, com diabetes, né, no caso do Flow, eles tiveram a menor incidência de Covid, menor incidência de Covid grave, também apesar de não ter mostrado diferença de mortalidade. E nesse caso eles viram que talvez tivesse relação com a melhora do controle do diabetes, né, porque quem tinha uma glicada maior do que 8 teve mais benefício do que quem tinha menor do que 8, mas é uma suspeita que essa seja a explicação. Também um desfecho, digamos assim, a mais, né, para quem já está tendo outros desfechos super positivos. É.
E aí, seguindo em frente, a gente teve uma análise, né, do EMPA-KIDNEY, mas avaliando desfechos de longo prazo para pacientes que foram incluídos no EMPA-KIDNEY. Nesse estudo, o que que eles fizeram? Eles não fizeram nenhuma intervenção, mas eles só acompanharam os pacientes que tinham sido incluídos no EMPA para avaliar qual que era o efeito de longo prazo nesses pacientes. 4 aninhos. E aí o efeito manteve o efeito benéfico em relação a desfechos renais por mais um ano e foi se perdendo esse efeito com o passar do tempo, mostrando que a gente talvez precise continuar a medicação mesmo para poder manter os efeitos benéficos, né? Que eles não vão se manter no decorrer do tempo para sempre sem ter a medicação. Exatamente. Com a medicação no EMPA, a redução de risco foi de 28%. Com esse primeiro ano, né, após o trial, a gente ainda teve 13% de benefício, mas que isso se perdeu depois do primeiro ano. Então, lembrando que a gente precisa introduzir essas medicações e manter, porque é isso que faz a diferença. Depois do fim da manhã, no começo da manhã, a gente também viu outras coisas, não só clinical trials. Então a gente viu partes muito legais, também juntando com ontem, sobre sessões de casos clínicos do dia a dia que não tem tantas evidências de que o que a gente deve fazer em cada situação. Eu vi uma mesa de onconefro, onde tinha um caso que era proteinúria, que tinha um caso que era IRA, um caso que era avaliação da função renal para decisão sobre o uso de medidas de taxa de filtração, não só de cistatina e creatinina. E o que era interessante é que tinha grandes nomes da nefro-onco do mundo na mesa. Um dos caras apresentava um caso, os outros não conheciam os casos e jogava lá perguntas. E você via que tinha uma discussão mesmo do que fazer em cada situação. E eu gostei de uma parte que era sobre inibidor de checkpoint, né, que a gente sabe que causa anemia, que tem que usar muitas vezes corticoide. E eles falaram, olha, mesmo que o paciente entre em diálise, se você faz o corticoide ele melhora rápido, apesar de nos guidelines existe uma recomendação de não fazer uma nova retentativa com o inibidor do checkpoint, né, pelo risco alto de ter um novo evento adverso grave, eles mostraram em estudos em subanálises, né, de estudos retrospectivos, que essa reexposição dava mais ou menos 15% de reincidência do efeito grave. E às vezes é uma medicação que fez aquele câncer metastático desaparecer. Então, na prática, tem que ser levado junto com o onco quais são as opções de tratamento, qual era o estágio do câncer, qual foi a resposta, e qual foi a resposta, claro, do tratamento do paciente com o corticoide, com a retirada da medicação. Então, mesmo entrando em diálise, se você tiver uma super melhora, apesar do que o guideline fala que é o contrário, de não reexpor, muitas vezes eles reexpunham, e às vezes deixavam dose baixa de 5, 10 miligramas de prednisona para diminuir esse risco. Eu achei super interessante. E eu achei interessante também que eu vi um painel de especialista também falando sobre síndrome de Fanconi associada a inibidores de checkpoint e que também existe benefício do uso de corticoide para essas tubulopatias induzidas. Então, é que a gente pode pensar nesse cenário também. Tem vários outros de sessões desse sentido, né? Tem sessão anatomoclínica, né? Com biópsia, para mostrar também o que se faz, né? Você assistiu uma sessão de glomerulopatias, né? Exatamente. E para finalizar o dia, eu vi um pouquinho sobre as novidades que vão vir em IgA. E, gente, tá vindo muita novidade. Nem sei porque que eles lançaram um draft do Cadigo esse ano, porque já vão ter que mudar já já. 2 artigos publicados no New England agora, né? Tipo, tem 50 minutos que foi publicado. Um com atrasentana, que é um inibidor da endothelina. Isso, e que é um estudo de fase 3 que viu redução de proteinúria com o uso dessa medicação. A gente já tinha outros estudos, né, com esparzentan, mas mostrando esse benefício. É válido lembrar que ainda não está completamente finalizado, são a liberação de resultados parciais, mas que a gente deve ver benefícios mais para frente. E foi a mesma coisa com o iptacopan, uma medicação que também mostrou redução dos níveis de proteinúria, mas que ainda está, né, em análise para a gente ver o efeito disso aí mais a longo prazo e também como que vai ser o impacto em relação à taxa de filtração glomerular. Lembrando que o iptacopan foi a primeira medicação anticomplemento liberado para tratamento de uma glomerulopatia aqui nos Estados Unidos, né? Foi o que eles chamaram de aprovação acelerada pelo FDA, porque o estudo não tinha sido nem publicado, né? Considerando que é uma doença que tem poucas opções de tratamento e que tem um impacto a longo prazo em relação à função renal. Então, o iptacopan é um bloqueador do fator B, que acaba, assim, inibindo a hiperativação
do complemento. E eles não veem, né, esse aumento do nível de complemento sérico. Eles veem, né, essa evidência de ativação do complemento em exames urinários e a redução dessa ativação também através da análise de exames urinários. E eu agora no final também assisti uma parte de Clinical Trials que mostrou um benefício super interessante do uso do zircônio, do ciclosilicato de zircônio, como uma ferramenta para permitir aumentar o potássio do banho. Então, foi comparado um estudo randomizado com potássio de 2 e o outro era 3 ou 3,5 e usando o ciclosilicato de zircônio, né? Era as duas coisas, aumentava o banho e usava o zircônio. E aí, no final das contas, o desfecho que ele estava avaliando era a incidência de FA e a incidência de FA. Ele estava avaliando a incidência de FA e a incidência de FA diminuiu mais ou menos 50% no grupo que tinha um banho mais alto, com potássio mais alto, junto com o zircônio, né? Provavelmente por eles saírem da diálise com potássio mais alto, não perto de 2, 2,5, que é o que eles devem sair com um banho de 2, sim saindo mais perto de 3, 3,5, mostrando que essa queda abrupta em pacientes com alto risco de eventos cardiovasculares, arritmias, é impactante. Então achei super legal também, já foi publicado. Então a gente está assim, precisamos ler muito, né, Fer? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse resumo e mais pra frente tem mais. Perdoem qualquer detalhe de estatística que a gente tenha falado errado, né? Porque a gente ainda não deu tempo de ler todos os estudos, mas é mais para vocês terem noção da quantidade de novidades. E amanhã tem mais mesmo, viu? Tem uma sessão só de Clinical Trials amanhã novamente. A gente já está assim, ansiosos. Beijos! Tchau, pessoal!